indisposição mental e física, irritabilidade, insônia. Nós vivemos nos períodos dos ansiolíticos. Nós vivemos no período em que a maioria das pessoas, inclusive alguns crentes, não estou dizendo que é errado você tomar um remédio para dormir, dependendo do seu estado e dependendo do que o médico lhe passou. Mas eu estou querendo dizer aquela insônia crônica, que a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue relaxar, a pessoa é tensa. Nós estamos aí com o mundo, como diz o profeta, ele teve uma visão e ele disse: eu vi a terra cambaleando como um ébrio, como um bêbado. O mundo todo está cambaleando, o mundo todo está em crise, mas enquanto o mundo está em crise, essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. O terceiro tipo de ansiedade é a ansiedade pós-traumática. Meus queridos, só Deus sabe, e os psicólogos também, porque quem está ganhando mais dinheiro com essa pandemia são os psicólogos. Os consultórios, os divãs estão lotados, porque gente que viu de perto a morte levar um pai, levar uma mãe, levar um irmão, levar um vizinho, alguns viram até o seu pastor ser levado, e ficaram com essa ansiedade pós-traumática. Por isso que eu falei dessa nova variante que está lá na linha do horizonte ainda, mas já tem gente revivendo através das janelas da memória eventos passados. Ansiedade pós-traumática são flashbacks e pesadelos que geraram de um evento traumático no passado. A pessoa passa a vida toda revivendo episódios traumáticos do passado. Essa palavra de hoje, ela vem como uma cura. Essa palavra de hoje, ela vem como um bálsamo para curar as nossas feridas, porque ainda tem bálsamo em Gileade. A cidade da cura ainda tem cura. A cidade do pão ainda tem pão. Agora, para que você não faça um diagnóstico errado, será que eu estou com ansiedade? Vamos descobrir primeiramente o que não é ansiedade. Primeiro, ansiedade não é desprezar a necessidade do corpo. Porque se fosse desprezar a necessidade do corpo, olha o que Jesus falou em Mateus 6,11, a oração do Pai Nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o que não é ansiedade? Ansiedade não é desprezar a necessidade do corpo, comer, o vestir. Eu quero que você entenda que o Senhor não está falando que você não deve buscar o alimento. O Senhor não está falando que você não deve buscar se vestir bem. O que Ele está condenando é a preocupação com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Então, o que não é ansiedade? Não é desprezar a necessidade do corpo. Cuide do seu corpo, só não se preocupe demais com ele. Em segundo lugar, o que não é ansiedade? Não é proibir a previdência quanto ao futuro. Tem gente que não se prepara, não, eu não vou me preocupar com o amanhã. Jesus disse aqui, não se preocupasse com o amanhã, então eu não vou fazer meu planejamento de vida, eu não vou descobrir qual é a minha missão, meu propósito de vida, o meu planejamento de vida, eu não vou comprar minha casa própria, eu não vou fazer aquela viagem, eu não vou fazer nada disso, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e vai ser desperdício. O Senhor não está dizendo isso. Fala em previdência, eu pago a minha previdência por fora, porque a CLT não entende que o cargo de sacerdote religioso é profissão, mas ela entende que é função. Mas eu tenho o meu planejamento, eu tenho o meu planejamento de vida para o ano que vem, eu tenho planejamento de vida para daqui a 3 anos, eu tenho planejamento de vida para daqui a 5 anos, eu tenho metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O Senhor não está dizendo que você não pode fazer previdência quanto ao futuro, aonde eu vou morar, com quem eu vou casar, qual será a minha casa, o que é que eu vou comprar. O Senhor não condena isso. E Tiago, ele disse o seguinte:
Você não pode tirar Deus da previdência, dizendo amanhã eu vou para uma cidade, amanhã eu vou fazer isso. Você coloca Deus e assim, se Deus permitir, faria aquele negócio. Se Deus permitir, compraria aquela casa. Se Deus permitir, irei para aquele local. Aleluia. Terceiro lugar, o que não é ansiedade. Ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Ansiedade não é cruzar os braços. Aí o Senhor diz que eu não vou me preocupar com a comida, não vou me preocupar com o vestir, então eu vou cruzar os braços, porque Deus vai providenciar tudo. Meu querido, não foi isso que ele disse. Sabe o que ele disse acerca do trabalho? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe o que ele fala acerca de você não cruzar os braços? Ele disse lá em Provérbio: os gafanhotos não têm rei, mas contudo em bandos eles se repartem e faz o trabalho. Então a ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida, não é cruzar os braços, aí Deus vai mandar o pão do céu. Teve um homem que estava lendo a Bíblia e ele encontrou que o justo viverá da fé. Aí esse homem interpretou errado o texto quando disse: o justo viverá da fé. Aí ele chegou em casa e disse: mulher, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais suar, porque eu vi na Bíblia que o justo viverá da fé. Então eu não vou mais trabalhar. Não trabalhou mais, comeu o seguro-desemprego. Quando acabou tudo dentro de casa, aí ele foi orar: Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Eu não tenho mais dinheiro, está com um ano que eu não trabalho, já está com um ano que eu não compro nada novo. Senhor, é a tua palavra, e a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Manda pão. Ele começou a orar de madrugada e nada do pão aparecer. Ele entrou meio-dia cansado de orar e nada do pão aparecer, e ele reivindicando, dizendo: Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Já era de noite, esse homem com fome, cansado de orar e dizendo: Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Quando chegou meia-noite, ele rouco, cansado de tanto orar, aí sabe o que aconteceu? Caiu um pão do céu, pá! Aí ele disse: obrigado, Senhor, eu sabia que a tua palavra é fiel e verdadeira. Está aqui, eu criei e agora caiu um pão do céu. Aí quando ele meteu a mão para comer o pão pulou. Ele tenta pegar, o pão pula, e o pão sai pulando. Ele entra 1h da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Amanheceu outro dia e ele cansado, diz: Senhor, não entendo. A tua palavra diz que o justo viverá da fé. Eu larguei tudo e eu criei que iria cair pão do céu. Eu orei e apareceu. E por que eu não consigo pegar esse pão? Senhor, eu tenho que correr atrás desse pão, mas a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Aí uma voz do céu diz assim: está escrito que o justo viverá da fé, mas também está escrito que do sol do teu rosto comerá o teu pão todos os dias da tua vida. Vá trabalhar, vagabundo. Quarto lugar, o que não é ansiedade, não é estar isento das dificuldades da vida. Porque Jesus, ele disse no Evangelho de João 16:33, ele disse: temos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Se prepare, porque no mundo nós passaremos por aflição, mas nós devemos ter bom ânimo. Que venha a terceira onda, mas nós vamos manter o nosso bom ânimo. Pode até vir uma quarta onda, mas nós estaremos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Alguém do nosso convívio familiar pode ir embora antes da gente, mas nós não perderemos de vista o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Segundo lugar, o que a ansiedade faz com o cristão. Meu querido, eu queria que você parasse para analisar o que é que a ansiedade faz com o crente. Primeiro, sabe o que ela faz? Ela vai impedir você de aproveitar o que você tem. A ansiedade, ela nos impede de nós aproveitarmos o que nós temos. Olha o versículo de número 25. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo é mais do que o vestuário? Meu querido, quando nós deixamos a ansiedade entrar no nosso cotidiano, a ansiedade vai nos impedir de aproveitar aquilo que o Senhor já nos deu. Você se lembra do versículo 33, quando disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que ele falou no versículo anterior serão que acrescentadas. E você sabe como é a medida de Deus? Lucas 6,38 diz que a medida de Deus é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Interessante que a gente lê a Bíblia, a gente não percebe uma coisinha mínima. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Ele não diz que ia dar, ele diz que iria acrescentar, porque dar ele já deu. E por que eu não enxergo o que ele já deu? Porque eu estou ansioso. Eu estou vestindo uma roupa, mas estou pensando como é a roupa que eu vou vestir amanhã. Eu almocei, jantei, merendei, e alguns daqui a pouco vão atacar de madrugada a geladeira, mas aí estão pensando: o que eu vou comer amanhã? Quando você deixa a ansiedade entrar na sua vida, você para de aproveitar o que Deus já te deu. Meu querido, Ele já nos deu a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele já nos deu a fé para responder a esta graça, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós aguardamos. Ele já nos deu o seu Filho para morrer por nós. O seu sangue foi derramado. O nosso nome está escrito no céu. Os céus estão nos aguardando. Nós temos os pecados perdoados. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quando eu deixo a ansiedade entrar na minha vida, eu começo a esquecer, eu começo a deixar de aproveitar o que a vida já deu para mim. Aleluia. Acorde. Está na hora da igreja acordar. A cada dia que eu vou vivendo, eu sei agradecer: Senhor, muito obrigado, porque eu não estou onde eu queria, mas quando eu olho para trás, eu não estou onde eu comecei. Eu estou bem melhor do que lá atrás. Aleluia. Como já dizia Heráclito de Éfeso: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Olhe para você. Você não é mais aquele bebum, você não é mais aquele drogado, você não é mais aquele filho do diabo. Você agora é um perdoado, você agora é um eleito, você agora é um predestinado, você agora é um salvo, você agora é igreja, você agora é filho de Deus. Você está entendendo como a ansiedade rouba de nós? Segundo lugar, sabe o que a ansiedade ela faz com o crente? Segundo lugar, ela faz você esquecer o seu valor. Versículo 26, olha o que Jesus diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que esses passarinhos? Você está entendendo o que a ansiedade faz na vida de um crente? Quando a ansiedade entra, sabe o que acontece? Começa a esquecer o meu valor. O meu paizinho, o teu paizinho, ele cuida das aves do céu. O teu paizinho, ele é um Deus criador, ele é transcendente e ele é imanente. Falar de um Deus transcendente significa que ele está acima da matéria, ele não é matéria. Mas o Deus imanente significa que ele também está na matéria, preservando a matéria, cuidando da matéria. O deísmo diz que o Deus da criação é um Deus que criou e abandonou a sua criação. Algumas leis ele não se mete. Mas o Deus que nós pregamos, o Deus do teísmo, nós pregamos que o nosso Deus nos criou, mas Ele se importa com a minha vida e com a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter perdido alguns cabelos da sua cabeça, a calvície está chegando, mas o nosso Deus se importa tanto conosco. Ele disse: o meu Pai, Ele conta até os cabelos da nossa cabeça. Que Deus é esse, cara?
Mas quando eu estou preocupado, eu começo a esquecer o valor que eu tenho. Eu sou muito valioso, nós somos valiosos aos olhos do Pai. Nós somos a coroa da sua criação. Nós somos feitura sua, criados à imagem e semelhança de Deus. Quantos crentes, no meio dessa caminhada, se preocuparam tanto, ficaram tão ansiosos, que começaram a olhar para si e não perceberam o valor que você tem. Mas em terceiro lugar, deixa eu te falar uma coisa sobre a ansiedade. Olha aqui o versículo 27. Sabe o que diz? Que a preocupação, a ansiedade é inútil, não vale de nada. Olha o que diz o verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é 45 centímetros. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, me diga uma coisa, essa sua preocupação toda fez você aumentar 45 centímetros de altura? Essa sua preocupação toda, essa sua ansiedade resolveu alguma coisa? Vou repetir, essa sua ansiedade resolveu alguma coisa? Essa sua ansiedade só lhe trouxe insônia crônica, só lhe trouxe úlcera estomacal, gastrite nervosa, preocupação, não lhe acrescentou nada, muito pelo contrário, tirou a sua energia que estava reservada para amanhã, ela já roubou a sua energia hoje, e quando chegar o amanhã, você não vai nem querer saltar da cama. A preocupação é inútil. Mas em quarto lugar, o pior de todos, eu queria que alguém lesse para mim. Em quarto lugar, sabe o que vai acontecer? A sua ansiedade vai apagar as promessas de Deus na sua mente. Versículo 30 e 31, alguém pode ler para mim aqui em cima? Rapidinho. Aleluia. Meus queridos, quando nós estamos preocupados, a primeira coisa que nós esquecemos são as promessas de Deus para nós. A gente começa a perder de vista as promessas de Deus. Diferente de um velho chamado Josué, aliás Caleb, que com 85 anos de idade estava olhando a promessa de Deus de 45 anos atrás. Quando ele tinha 40 anos, Deus lhe fez uma promessa. E agora o velho está com 85 anos de idade e ele ainda está olhando a promessa, ele está olhando a terra prometida. E ele diz: eu quero a terra de Hebron. E Deus foi tão bom que deu para ele as fontes superiores e as fontes inferiores, para depois ele repartir com a sua filha. Aleluia. Não perca de vista as promessas de Deus, por conta de uma coisa chamada ansiedade, preocupação. Lê para mim aí. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas no quarto lugar tem uma coisa terrível. Quando você está ansioso. Quinto lugar, perdão. Em quinto lugar, a tua ansiedade, sabe o que faz contigo? Te faz semelhante a um incrédulo. Eu acho que tem algum pagão aí do seu lado. Talvez você esteja sentado do lado do incrédulo. Porque quando um cristão está ansioso, você fica parecido com o incrédulo. Olha o versículo 32, a parte A. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Em outras traduções, quem procura essas coisas são os pagãos. E o que é que o pagão procura? O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? O que é que vai ser da minha vida amanhã? Meu querido, quando um crente, ele anda ansioso, ele anda preocupado, você e um pagão, um gentio, um ímpio, não tem diferença nenhuma. Com o crente genuíno é diferente. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu terei, porque o meu Pai abrirá do seu bom tesouro e Ele vai derramar bênçãos sobre a minha vida. Hoje eu estou dodói, mas o meu Pai vai me curar. Meu querido, não tem tempo ruim para um crente salvo.
Quando o crente salvo está com saúde, ele diz: graças a Deus, porque crente não tem enfermidade, porque as minhas enfermidades, o meu Jesus levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Mas se no outro dia o crente amanhece doente, ele diz: graças a Deus, porque o meu Jesus vai me curar. Quando o crente está trabalhando com a porta aberta, ele diz: graças a Deus, porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas se no outro dia a porta de emprego fechar, ele diz: graças a Deus, Deus fechou essa porta, porque vai abrir uma porta maior. Quando um crente está com o corpo inteiro, ele diz: graças a Deus, não falta nenhuma parte do meu corpo, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas se a diabetes dele aumentou e o médico cortou a perna, ele diz: graças a Deus, porque eu estou indo para o céu de pedaço, daqui a pouco eu vou todo. O crente fiel, quando ele está vivo, ele diz: graças a Deus, porque crente não morre, mas se morrer, a igreja diz: graças a Deus, porque passou da morte para a vida eterna. Vai ser crente assim lá na Assembleia de Deus, cara. Kramaia soramaturia kramandoroma xerabandaia so. Hoje é noite de você receber cura. Hoje à noite você sair daqui deixando todo o fardo pesado. Ele disse: vinde a mim, pode vir, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Adore a Ele, porque Ele está tirando hoje esse fardo, essa ansiedade, essa depressão. Você vai largar o Lexotan, você vai largar o Rivotril, você vai largar o diazepam. Deus vai lhe dar uma noite de sono tranquila, porque o salmista disse: deitei e logo eu pego no sono, porque o Senhor me susteve, só Ele me faz habitar em segurança. Aleluia. Vamos vencer a ansiedade. Vamos vencer a ansiedade. Vamos junto, eu e você, vencemos a ansiedade. – 40 dias e 40 noites, o exército de Deus com depressão. Porque quando era de manhã, quando eles acordavam o dia cheio de fé, hoje o dia vai ser massa. Aí aparecia um cara de 3 metros de altura e dizia: me dê um homem aí para brigar comigo. De manhã logo bem cedo, era o café da manhã. Aí a turma recuava, passava o dia com medo. Aí quando era de noite, beirando a noite, agora nós, pelo menos o dia foi ruim hoje, mas pelo menos nós vamos tirar um cochilozinho. Quando chegava a beira da noite, aí aparecia o gigante de novo: já encontraram o homem aí para brigar comigo? Aí imagine aí, o cara não dormia de noite, acordava no outro dia quebrado. Quando acordava quebrado, será que o gigante foi embora? O gigante dizia: cadê o homem? Aí passava o dia todinho naquela tensão, naquela preocupação. Quando era de noite, o gigante dizia: já apareceu? Você consegue imaginar isso por 40 dias? O gigante afrontando o exército de Deus de manhã e afrontando o exército de Deus de noite. Até o momento que vai o menino e está dando queijo para os irmãos, suprimento para o rei. Aí a Bíblia diz que Deus marcou esse encontro. Não está escrito, eu estou aqui parafraseando. Deus marcou o encontro. Na hora que Davi chega, é a hora que o gigante vem. Na hora que Davi está dando pão, o gigante grita: cadê o homem para brigar comigo? Aí a Bíblia diz: e Davi ouviu. E Davi ouviu. Como é que é? Chegou para o seu irmão e para o outro soldado e perguntou: o que está acontecendo? O gigante Golias, ele pediu um homem para brigar, e quem derrotado fosse, representaria corporativamente um exército. Davi se apresentou para a guerra. E quando ele chegou para a guerra, olha só a visão de Davi. Ele disse: saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não é com a espada, não é com lança, não é com escudo, porque do Senhor é a guerra.
E hoje ele mindará a cabeça desse gigante. Não é amanhã não. Não vai passar por 41º dia com depressão, com ansiedade, com insônia, com dor de cabeça, não. Não vai entrar no 41º dia. Quando Davi chegou na frente do gigante, o gigante olhou assim: você vem a mim com um pedaço de pau? O cara era pastor, macho. Você vem a mim com pau, sou porventura algum cão? Aí Davi olhou para o gigante e disse: olha, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E eu vou te dizer uma coisa: ainda hoje a tua cabeça vem para a minha mão. Agora olha aqui a fé de Davi. Davi não tinha espada, mas ele disse para o gigante a palavra profética: a tua cabeça eu cortarei. Mas Davi estava com um pedaço de pau e estava com uma baladeira. Baladeira não corta pescoço de gigante, cajado não corta pescoço de gigante. Mas Davi sabia que aquele gigante iria cair, e seria com a sua própria espada que ele iria cortar a cabeça daquele gigante. Por que cortar a cabeça do gigante? Porque cabeça fala de mentalidade. A espada de Davi está cortando toda a mentalidade de derrota aqui nessa noite, através da exposição da palavra de Yeshua. Como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, sabe quando é que nós vamos vencer a ansiedade? Quando nós entendemos que Deus é Pai e conhece todas as nossas necessidades. Olha o versículo 32: porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe. Que necessitar de todas essas coisas. O Paizinho sabe o que você está precisando. Há 17 anos, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, vim num Chevette, caí nos pedaços, tive que vender. Comprei uma bicicleta e fiquei aqui no nosso campo andando de bicicleta. Aí me convidaram para pregar no Templo Central na Teresa Cristina. E naquela época lá, 17 anos atrás, era comum uns paletó que a boca da calça era costurada para fora. Irmão, eu achava aquilo lindo demais. E eu liso. Meus paletó eu comprava lá na Cônego de Castro, num brechó. Paletó de R$5. Não é nem reais, R$5. A camisa, o paletó do defunto era maior do que eu. A camisa do defunto era maior do que eu. O sapato do defunto era maior do que eu. Pense no mamulengo. Andava mal arrumado, irmão. Aí um dia eu fui pregar lá na Teresa Cristina, no círculo no culto de libertação, terça-feira à tarde, irmã Lourdes. Terminei de pregar. Aí a irmã Lourdes disse: irmão, eu vou lhe dar aqui o dinheiro da sua passagem, e você aguarde aí que tem aquela irmã que quer falar com o senhor. Quando veio a irmã com paletó, no plástico. Aí ela: irmão, eu gostei da sua pregação. Eu estava lá em casa e o meu marido, ele é deputado. E tem uns paletó que ele disse que não queria mais, ia comprar os novos. Aí eu trouxe aqui, esse paletó está novinho, ele só usou uma vez. E eu senti de trazer para abençoar o irmão. Não, quando eu abri, tirei do plástico, era do jeito que eu queria. Dobradinho uma calça, coube irmão, no padrão. Aí deixei de usar paletó do brechó, para usar paletó do céu. Aleluia. 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 Sabe quando é que você vai vencer a ansiedade? Quando você entender que Deus é Pai e que conhece todas as tuas necessidades. Eu não estou lhe pregando aqui uma palavra para lhe avivar, eu estou falando o que Jesus falou, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Irmão, eu só uso essencial. Eu amo aquele perfume. Quer ver o pastor feliz? É dar um essencial para ele de presente, irmão. Eu gosto de perfume doce, porque a vida já é azeda demais. E eu gosto de usar perfume de mulher. Porque eu gosto de mulher. Se eu gostasse de homem, eu usava perfume de homem. Aí, irmão, meus perfumes tinham todo acabado. Eu fui pregar numa igrejinha desse tamanho, o André congregar com a gente, e eu disse: André, cara, eu estou aqui
Estou sem perfume aqui, mas vamos lá, pregamos na igreja. O pastor, terminei de pregar, o pastor veio com uma ofertinha, né? Só deu para botar gasolina, a igreja muito pobrezinha. Quando eu ia sair, uma irmã, pastor, vem cá, vem cá. Eu estava em casa e eu sou revendedor aí dos produtos aí de perfume. Eu senti ele dar esse presente aqui, veio aqui, amém, irmão, obrigado, Deus abençoe. Joguei atrás do banco. Aí saí eu dirigindo o carro com o André, disse, André, mete a mão ali, vê que perfume é. Quando ele rasgou, disse, ei coroa, é essencial o perfume que tu gosta. Ele disse, eu sei que ele sabe do que eu gosto, ele conhece todas as minhas necessidades. Sabe quando é que você vai largar essa ansiedade? Quando você entender que Deus é o teu Pai e que conhece todas as tuas necessidades. Sabe quando é que nós vamos abandonar a ansiedade? Segundo lugar, quando sabermos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas necessidades. Olha aqui o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e fique tranquilo, porque eu vou acrescentar o que você está precisando. Agora me busque, busque meu reino, busque a minha vontade, busque a minha justiça. Aí tem crente que não dá um prego na barra de sabão espiritual, aí quer que Deus supra as suas necessidades. Sabe quando é que você vai largar a ansiedade? Quando você saber, quando você souber que quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas necessidades. Eu me lembro que quando eu me converti, a minha esposa não era crente, demorou a mais ou menos uns 5 anos. Eu já tinha 5 anos de fé quando ela resolveu abrir o coração para Jesus. E sempre ela me dava muito trabalho, porque ela não era crente, de um berço extremamente católico. Até hoje a família dela, todos são católicos, só a Fernanda que foi alcançada pela graça do Evangelho. Agora deixa eu dizer uma coisa, às vezes eu ficava encabulado, que eu ia para a igreja pregar, já era pregador, e a mulher não andava comigo, que não era crente. Mas aonde eu chegava, sabe qual era a profecia que alguém levantava para dizer? Homem, faz a minha obra, e dos teus eu vou cuidar. E uma outra vez eu estava num canto triste, porque ela não andava comigo, não era crente. Cheguei para pregar e um irmão foi usado em profecia e disse, homem, eu tenho uma obra na vida daquela, e eu vou colocar ela ombro a ombro contigo. E chegará um tempo que ela vai escolher o que tu vai pregar, e ela vai dizer o que você deve vestir. Aleluia. Eu cuidei das coisas de Deus, mesmo não tendo uma esposa crente, Deus foi lá e salvou. Eu cuidei da casa de Deus, e hoje meus filhos são empresários, porque Deus cuidou de cada um, irmão. Aleluia. Sabe quando é que você vai largar essa tal de preocupação, de ansiedade? Quando você começar a se envolver com a obra de Deus, com os cuidados de Deus, com as coisas de Deus. Aí você vai ver a bênção de Deus chegar na tua casa, você vai ver o cuidado de Deus na sua vida, na sua saúde, na sua vida financeira, na tua casa. Você vai ver o cuidado de Deus, porque o cuidado dele com as tuas coisas será proporcional ao teu cuidado com as coisas de Deus. Terceiro lugar, sabe quando é que você vai largar essa ansiedade? Quando descansarmos no cuidado de Deus. Ele diz que Ele sabe das nossas necessidades. Ele diz, não fique inquieto. Não fique inquieto, foi lido aqui no versículo 30 e 31, que Ele cuida de nós. Descansa em Deus. Esse é o grande problema de alguns cristãos, não conseguem descansar em Deus. Quando Deus disse, nesta peleja não tereis que pelejar, fica tranquilo que você não vai pelejar, Ele é que vai pelejar. Quando o rei Ezequias estava cercado por uma tribo poderosa, pelo rei Senaqueribe, ele aprendeu a descansar em Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ele aprendeu a descansar em Deus, um anjo só numa noite matou a 185 mil. E Josafá lhe soube o que é descansar em Deus. Deixa eu te dizer aqui um segredinho que é comum na minha vida. Eu aprendi a descansar em Deus. Quando eu descanso em Deus, Ele começa a trabalhar para mim. Quando o crente aprende a descansar em Deus, a mão de Deus se movimenta. Ele só quer que você se aquiete. Você se lembra lá do Salmo 46? O Salmo 46 foi escrito pelo rei Ezequias, quando estava cercado pela tribo de Senaqueribe. E o Senhor disse, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando o rei se aquietou, a vitória chegou.
E sabe quando é que nós vamos em quarto lugar? Vamos terminar. Mateus tem um hino de fé aí? Tem? Vamos para casa. Quarto lugar. Pode ser aquele lá, né? Cada vez que a minha fé é aprovada. Em quarto lugar, sabe como você vai fazer para vencer a ansiedade? Deixa eu só fazer aqui um remake. Sabe como é que você vai fazer para vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, quando você entender que Deus, Ele é teu Pai e conhece as tuas necessidades. Sabe como é que você vai vencer a ansiedade? Quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas necessidades. Sabe quando é que nós vamos vencer a ansiedade? Quando nós aprendemos a descansar no cuidado de Deus, Ele cuida de nós. Em quarto lugar, sabe quando é que nós vamos vencer a ansiedade? Quando nós usamos a nossa fé. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Uns têm fé demais, outros fé de menos. Eu e minhas piadas sem graça. Sabe quando é que nós vamos vencer a ansiedade? Quando nós aprendemos a usar a nossa fé. Canta, Mateus.